crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso. Hoje nós vamos continuar falando desse tema, memórias e símbolos. Mas antes, vocês vão preparar o material de vocês. Hoje, além do caderno, do lápis grafite e da borracha, eu preciso que vocês separem o lápis de cor e papel sulfite ou papel dobradura, se alguém tiver em casa. Tudo bem? Eu aguardo.
preparado? Todos os lápis com ponta feita? Então vamos lá. Pegue no seu caderno e registre o dia de hoje. Coloque lá a data, a aula, símbolos, ensino religioso. Vou dar mais um tempinho para vocês organizarem o seu caderno.
Tudo pronto? Tudo preparado? Então vamos lembrar um pouquinho o que nós falamos na aula passada, que foi o início desse tema de hoje. Lembra que nós lemos um livro? Um livro chamado As Aventuras do Bonequinho do Banheiro, do Ziraldo Alves. Lembra que ele reuniu várias placas espalhadas por todos os lugares numa sequência onde ele conseguiu montar uma história. E nós lemos quantas placas realmente esse bonequinho representa e traz informações para nós em vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo todo. Nós revimos alguns símbolos que nós já tínhamos visto, né, e que está presente nesse livro, que é atravesse, perigo e área escolar. E nós também estudamos que não só as imagens transmitem informações, as cores também. Todos os desenhos que estiverem ou fotos atrás desse símbolo vermelho, dessa faixa vermelha, quer dizer que é proibido. São placas encontradas normalmente nas BRs, nas ruas e em parques. Por exemplo, se tiver desenhado lá bicicleta, é proibido usar bicicleta naquele local. Cachorro, proibido cachorro. Proibido atravessar. Proibido seguir em frente. Fumar, já viram onde tem um cigarro? No livro tinha. Pisar na grama. Quem já foi no Bosque Alemão e entrou, lá bem na entrada, perto do portão, tem uma placa bem grande que é proibido levar animais de estimação. A não ser que seja aquele cão que guia, né? Alguém que tenha algum problema visual. Lembram quando a gente falou do semáforo? Existe o semáforo para os motoristas. Nesse semáforo nós temos 3 cores. O pare, que é o vermelho, o amarelo, que é atenção, e o verde, que é seguir em frente. E o semáforo do pedestre, que só tem o vermelho, pare, espere, e o verde, siga, pode atravessar. Quando eu estava planejando essa aula, eu lembrei de alguns símbolos que são bem famosos e bem atuais. Quem conhece esses símbolos? Isso mesmo, são os emojis. Os emojis, eles foram criados para trazer um pouco mais de emoção na escrita que a gente faz nas mensagens pelo celular. Esses emojis trazem essas emoções, né? Felicidade, apaixonado, arrependido, dando gargalhadas, nervoso, triste. Imagine se a gente tivesse que escrever. E mesmo escrevendo, não teriam todas essas expressões, o que é muito importante e todo mundo conhece. Existem emojis que não transmitem só sentimentos, esses transmitem recados, esses falam por si só de algumas ações. A mão da gente, por exemplo, né? Ah, paz, ok, que também pode ser assim. Pare, ou eu quero falar. A nossa mão é um veículo de comunicação. Ela pode transmitir várias informações só com os dedos. E esse aqui azulzinho? Quem é de Curitiba sabe. Significa frio, gelado. Esse outro aqui, estou rezando por você. Ou espero que corra tudo bem. Um beijo bem instalado. E aqui vocês estão vendo que em cima da cabecinha dele tem uma lâmpada? Vocês sabem o que isso significa? Que ele está tendo uma ideia. Esse aqui ganhou um emoji que é bem atual e vocês sabem, né? Coronavírus. O próprio desenho já diz o que realmente vai acontecer ou o que você vai propor nessa mensagem que você vai mandar. Esses símbolos, eles são conhecidos por muita gente, por todo mundo que tem um celular, ou seja, quase todo mundo. E eles significam a mesma coisa e as pessoas sabem daí para quem mandar que ele vai entender o que está sendo falado. Mas eu trouxe essa tela, que foi o início da aula de hoje, e grifei
grifei uma palavrinha para a gente pensar um pouquinho. Até agora nós falamos muito de símbolos, mas tem alguns deles que nos fazem lembrar de algo ou de alguém. Nós chamamos de memórias. Quando vocês fizeram a atividade da aula passada, que era para vocês olharem na sua casa aonde tinha um símbolo e desenhar esse objeto no caderno, vocês chegaram a pensar nos seus objetos pessoais? Os objetos pessoais, eles trazem para a gente um significado diferente do que outras pessoas olham aquele objeto. É muito interessante a gente perceber que essas memórias, elas são mais significativas ou menos significativas conforme as pessoas conhecem ou vivenciaram alguma situação com esse objeto. Lembra quando eu falei, por exemplo, da bandeira do Brasil? Todo mundo que olhar a bandeira do Brasil sabe que significa que ali está representada uma bandeira, mas que é do país Brasil só sabe quem conhece, e só é mais importante ou mais significativo esse símbolo para os brasileiros, porque representa o seu país. Mas assim como a bandeira, existem vários objetos, fotos, filmes e até livros que têm um significado diferente de pessoa para pessoa. E por que isso acontece? Porque as memórias, tudo aquilo que a gente já viveu, interfere na representação desse objeto. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, porque quando eu fui pesquisar para trazer para vocês esses exemplos, eu me deparei com esse baú. E aqui de dentro desse baú, a gente vai tirar várias memórias da minha família. Vocês já ouviram falar no baú da vovó? Por que da vovó? Porque a vovó já viveu bastante, então elas têm vários que trazem imagens e símbolos significativos, que puxam na sua memória tudo que ela já viveu. Mas precisa ser velhinho para ter um objeto que lembre? Não. Eu vou trazer vários aqui para a gente conversar sobre eles. O primeiro objeto que eu encontrei, sabe qual foi? Fotos. Antigamente, antes do celular, nós precisávamos de uma máquina fotográfica para tirar fotos. E a gente tirava a foto e tinha que levar para revelar o filme. E só aí a gente conseguiria verificar como que ficou. Essas fotos, muito mais antigamente do que a máquina fotográfica, as pessoas não possuíam. E daí, como que fazia para fazer um registro? Eu trouxe essa foto aqui, que é lá da casa da minha mãe. Essa foto, ela traz a minha avó. Sabia que ela veio de outro país? Ela veio lá da Polônia. E quando ela chegou aqui no Brasil, ela precisava tirar uma foto com todos os seus filhos para poder fazer um registro num documento chamado passaporte. E a minha mãe nem está aqui, porque ela nasceu no Brasil. Mas a minha tia, essa aqui, a tia Olga, ela fez parte desse momento. Quem olha para essa foto vai pensar, é a foto de uma mãe com seus filhos, porque é isso que representa. Mas para minha tia, muito mais, porque ela vai lembrar desse momento, vai trazer da memória dela tudo que ela passou na viagem e como foi importante esse dia. A minha avó também tirou uma foto só dela. Essa foto aqui, dizem que eu sou muito parecida com ela. O que vocês acham? Essa foto, ela fica na mesa da casa da minha mãe, junto com uma outra foto que eu não trouxe porque era muito grande, do meu avô. E cada vez que a minha mãe olha para essa foto, ela tem um significado, uma memória diferente de quem não a conheceu. Bom, as fotos, elas são muito importantes e eu tenho certeza que vocês devem ter alguma. Nem que não seja revelado, né? Que seja guardado no computador ou no telefone. Mas elas são significativas e trazem, por exemplo, como essa, um local. Quem olhar para essa foto vai dizer, nossa, é uma cachoeira. E quem já foi numa cachoeira vai ter as suas lembranças. Essa foto está trazendo o registro de um local na natureza.
Mas se vocês prestarem atenção lá no meio da foto, confiram lá na tela. Para essa pessoa que está ali no rio e que vivenciou esse lugar, essa foto tem um significado muito maior. Traz na sua memória o momento que ela esteve lá. Fotos são muito bacanas, né? E hoje, com a facilidade da gente conseguir ver o resultado na hora que a gente tira a foto, nossa, faz com que a gente guarde um volume muito grande. Um outro objeto que traz memórias e que representam um aconchego são os bichinhos de pelúcia. Várias pessoas gostam, né, de receber como presente ou de ter no seu quarto, na hora de dormir, um bichinho de pelúcia. Eu encontrei um, olha só, um objeto que para o meu filho tem um significado totalmente diferente. Para quem olha, é um ursinho de pelúcia, mas ele ganhou de um amigo. Hoje ele tem 25 anos, mas quando ele tinha somente 4 anos, ele recebeu de presente de um amiguinho esse ursinho. Ele morava lá na Inglaterra e lá ele pensou, eu vou levar um objeto para o meu amigo lembrar de mim. E com certeza, cada vez que meu filho olha para esse objeto, ele lembra de todos os momentos que ele passou com esse amigo. Ele traz na memória do meu filho várias situações mais significativas de quem não conheceu ou não teve essa experiência. Essa foto eu trouxe para vocês porque quando nós viajamos, normalmente nós compramos objetos que nos faz lembrar daquele momento. As fotos, claro, a gente vai lembrar sobre várias coisas, mas nós trazemos também objetos que nós chamamos de lembranças. O meu filho esteve num local chamado Belgrade e aqui tem uma tela onde representa esse lugar. Para mim, que não fui para lá, é uma tela com o nome de uma cidade que existe na Europa. É a capital da Sérvia. Para mim, é um quadro desse lugar. Para o meu filho, cada vez que ele olha essa lembrança, ele traz na memória todos os momentos que ele passou lá. Por isso existem nas cidades turísticas locais com vários objetos para que as pessoas possam trazer como símbolo daquele momento e daquela viagem que eles fizeram. Livros, professora? Como assim livros resgatam memória? Livros também podem, conforme a história, trazer uma lembrança. Quer ver um exemplo? Esse livro aqui, Passeando por Curitiba, da Rafa Nunes, traz uma história de uma menininha que recebe os primos de outra cidade e ela resolve fazer um passeio por Curitiba para que os seus primos conheçam os lugares característicos daqui, os pontos turísticos. Então, durante a história, ela fala sobre diversos lugares. Quem mora em Curitiba ou quem já veio visitar Curitiba, quando for ler esse livro, vai trazer na sua memória os detalhes dos lugares aonde ela comenta. Quem nunca ouviu falar de Curitiba não vai saber, com tantos detalhes ou com tantas memórias, quais são esses lugares. Talvez até eles fiquem curiosos de visitar Curitiba para conhecer, mas tem um significado diferente. Quem mora em Curitiba ou já visitou Curitiba e quem nunca veio para cá. Os livros podem trazer memórias também. Quando vocês forem maiores, as histórias que vocês escutam agora, no futuro vocês vão lembrar com carinho. E se vocês virem um livro que vocês já leram, que fala sobre uma história que vocês conheceram quando pequenos, vocês vão entender do que eu estou falando. E eu achei mais alguns objetos. Quer ver que legal? Essa aqui é uma bonequinha que se chama Fofolete. Na época que eu era criança, essa bonequinha era muito comum. Eu tenho certeza que se tem gente aí assistindo que é da minha época, vai lembrar dessa bonequinha. Quando o meu irmão vinha da escola, ele passava numa loja que tinha e ele comprava para mim. Eu tinha uma coleção enorme dessas bonequinhas, mas eu guardei uma só para lembrar desse momento. Quero ver quem é que descobre o que é isso aqui.
Não é lindo? É o sapatinho de um bebê. Mas para mim é muito mais do que isso. Resgata na minha memória o momento que a minha filha foi batizada. Ela usava um vestido branco lindo e esse sapatinho que eu resolvi guardar como recordação. Para mim, ele traz um significado diferente, porque eu vivi esse momento. A minha filha nem se lembra direito, porque ela era bebê, mas eu olho para ele e resgato na minha memória um momento muito importante da nossa vida. E por último, eu queria mostrar para vocês uma caixinha. Essa caixinha é da minha mãe. Para ela, não representa só uma caixinha, representa um porta-joias muito importante, onde ela guarda alguns objetos que ela usou quando ela era bem novinha. Então lá dentro ela guarda um colar, ela guarda um broche, e esse broche até eu tenho memórias dele, porque quando a minha mãe ia trabalhar, ela colocava numa blusa bege que era de crochê. Eu lembro até disso. É realmente um objeto que traz lembranças para minha mãe e para mim. E ela também guarda um objeto que lembra o meu pai. Esse aqui era um objeto que os homens usavam na camisa para prender uma gravata. Vocês já viram alguém de gravata numa celebração assim bem oficial? Então, esse objeto a minha mãe guarda e lembra do meu pai. Todas essas lembranças, esses objetos que significam e que trazem da memória podem ser objetos símbolos que representam para essas pessoas, objetos pessoais que representam para aquela pessoa em específica as lembranças, as memórias, e por isso são considerados um símbolo. Vamos para a nossa atividade de hoje? Como eu falei do baú e eu também gostaria que vocês tivessem um baú com as memórias de vocês, nós vamos aprender a fazer. Quer aprender? Agora nós vamos assistir um vídeo que nos ensina a fazer na dobradura um baú. Depois eu explico o que vocês vão colocar lá dentro. Combinado? Vamos assistir?
fazer o baú? Esse baú, você pode enfeitar ele de diversas formas. E dentro, quando você for escrever o que vocês viram ali no vídeo, vocês vão colocar um espaço, porque além de escrever, vocês vão poder desenhar. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso.
Conseguiram terminar? Não se preocupe quem não conseguiu, vocês podem continuar depois da aula. Bem caprichado, não esqueçam que as atividades, quando a gente voltar para a sala de aula, vocês vão compartilhar com a sua professora e colegas. E para terminar a aula de hoje, eu queria ler uma história para vocês. É a história da autora desse livro, Lembranças de Lua, Miriam Oliveira. Ela conta nesse livro as lembranças que ela tem de quando era criança e ouvia histórias da sua mãe. Eu vou contar para vocês, prestem atenção. Lá para as bandas do infinito, depois de um dia bonito, o sol, cansado de tanto brilho, se aprontava para dormir. Com um suspiro profundo, se escondeu atrás do mundo, dando lugar para as estrelas que uma a uma no céu começavam a surgir. Com elas vinha a lua cheia, imponente, orgulhosa, se exibindo toda a prosa, com a luz que sobrou do sol que acabara de sair. Eu e mamãe ficávamos juntinhas, sentadas na areia quentinha, sentindo o cheiro das flores que terminaram de abrir. A noite foi chegando misteriosa e serena, espalhando com a brisa o perfume da açucena. No interior da pequena casa era possível enxergar a luz frágil do lampião. Porém, ao lado de fora era o brilho do luar que nos chamava a atenção. Eu e mamãe conversávamos lembrando histórias contadas nas noites enluaradas que iluminavam o sertão. Mãe, o que é que tem na lua? Parece um homem grandão. Dizem que São Jorge que está matando um dragão. Dragão? Como ele é? E tem nome? Não sei. Dizem que era um bicho feio que fazia o povo passar fome. Então, São Jorge o matou e o povo ficou protegido. Deus o colocou na lua para que todos possam vê-lo e lembrar o acontecido. Legal, eu queria ir lá também. Não diz bobagem, menina. Na lua não vai ninguém. Mas bem que podia ir, é só fazer uma escada que vai bater lá no céu e começar a subir. Mamãe achou muita graça e deu uma gargalhada. Meu coração foi ao céu, sem precisar de escada. Abraçada aos joelhos, com a cabeça inclinada, eu olhava para a mamãe como quem vê uma fada. Para não ter, daquele momento, nem um minuto perdido, quis esticar a conversa, arriscando um pedido. Conta mais, mãe. Eu adoro ouvir histórias. Sei que a senhora tem muitas aí na sua memória. Ela fez um breve silêncio e continuou a falar. História não lhe faltava e ela adorava contar. Dizem que em uma casa, quem tem 6 filhas mulheres e o 7º é filho homem, na noite de lua cheia, ele vira lobisomem. A noite já ia longe e eu senti um arrepio. Não sei se por medo
ou por causa do frio. Por mim, eu continuava ali, mas o vento abusado deu um sopro bem gelado, querendo nos avisar que era hora de dormir. Trago as histórias guardadas na lembrança e no coração. E quando olho para o céu numa noite enluarada, subo no lombo do tempo, veloz como o pensamento, de volta para o sertão. Nesse livro, não traz as memórias de quem está lendo, traz as memórias de quem está contando. Viu como em diversos lugares as memórias e os símbolos podem nos trazer assuntos diferentes, podem nos trazer momentos diferentes? Virou até um livro. E hoje, antes de terminar, nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente já falou. Nós recordamos a última aula sobre memórias e símbolos, aprendemos que alguns símbolos podem representar sentimentos ou recados e também percebemos que os objetos pessoais simbolizam memórias pessoais. A nossa aula vai ficar por aqui e não esqueçam do que é muito importante, o recadinho que a professora Andréia sempre traz para vocês. Lavem bem as mãos. Não toquem no rosto antes disso. Não vai esquecer. Até lá!